Isso. Alô, boa tarde. Estamos no ar. Oi, Sebastião, boa tarde. Oi, Jandira. Alô. Olá, boa tarde. Alô, todos. Boa tarde. Bom, pessoal, nós já estamos no ar, então eu vou iniciar aqui, dando boas-vindas a todas e todos e todes. Eu diria boa tarde, porque nós estamos hoje, 9 de dezembro, 14 horas e 5 minutos, né? Mas tem muitas pessoas que vão acompanhar também esse debate em outro momento. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos iniciando mais um ciclo de debates, o Brasil que queremos. Eu sou Guida Calisto, sou uma das participantes, das organizadoras aqui desse debate, e hoje eu tenho a tarefa de mediar esse debate, que tem como expositores do tema Melissa Cambuí e Sebastião Velascos. O tema de hoje é o Brasil, os Estados Unidos e a China. Mas nós teremos também dois queridíssimos nossos que farão os comentários aqui, que é a companheira Jandira Uehara e o companheiro Rui Falcão. Então, quero dar, primeiro, boas-vindas, né, aos nossos expositores, debatedores e os dois comentaristas nossos. Quero dizer que essa é a terceira edição desse ciclo de debate. Nós já realizamos dois, um que falou sobre economia, com o companheiro Márcio Postman e com a companheira Esther Albuquerque. Também tivemos um segundo debate, né, desse ciclo, falamos sobre a Constituinte, a bandeira da Constituinte. Tivemos aqui o nosso queridíssimo expositor, que é o companheiro José Genuíno, e a Maria Carlotto, que debateram, que expuseram sobre, que fizeram a exposição sobre esse tema. E hoje nós temos, então, a Melissa e o Sebastião Velasco. Quero, então, já dar início rapidamente aqui ao tema, lembrando mais uma vez que essa transmissão está ocorrendo nas redes sociais do Página 13, e quero, então, passar para... Pode ser a Melissa? Tudo bem, Melissa, de você iniciar? Não, por mim tudo bem, mas tinham indicado que seria o Sebastião. Ah, tudo bem, então. É que eu não anotei aqui como Sebastião. Demorou um pouquinho, eu fiquei com você na cabeça. Sebastião, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Enfim, podemos iniciar. Para mim é indiferente, posso falar antes ou depois. Enfim, desculpa, eu tive um problema de conexão aqui. O computador não estava reconhecendo o sinal do celular. Imagina, Sebastião. Tranquilo. Então, é com você mais uma vez, obrigada, e fique à vontade. Olha, é um prazer muito grande estar aqui nesse espaço, enfim, um espaço que é de uma pré-candidatura, de uma grande amiga, enfim, estar aqui para falar de um tema tão desafiador quanto esse, não é? Brasil, China, Estados Unidos e China, porque o meu papel é de falar sobre a relação bilateral Brasil-Estados Unidos, não é? E fazer isso nesse momento, não é? Quando nós terminamos o ano esquentando os motores para uma batalha enorme que vai se travar no ano que vem e deve resultar, não é? Essa nossa expectativa pessoal, normativa, mas cognitiva também. Nós temos razões para imaginar que o ano termine, essa campanha termine com a vitória do campo popular com Lula. Então, a questão que foi apresentada para nós é exatamente de como pensar a relação Brasil e Estados Unidos, no meu caso,
e, no caso da Melissa, Brasil e China, este contexto em que essa pergunta deixará de ser uma questão intelectual para cada um de nós, mas tornará um problema político, um problema de governo, um problema de Estado. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desafio, e eu vou tentar dizer algumas coisas que me ocorreram, não é, depois de ter recebido o convite com essa indicação mais precisa a respeito da natureza do nosso encontro de hoje. Não é? E a primeira coisa que me ocorreu foi da dificuldade ou da impossibilidade de falar da relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos, não é? Sem considerar, não é? Ainda que sem entrar, não entrando no tema Brasil-China, mas sem considerar a relação Brasil, Estados Unidos e China como um todo. Não é? Enfim, a dificuldade é a dificuldade de pensar a forma de um triângulo, não é? Um triângulo que tenhamos ou que possamos vir a ter e estudar as suas propriedades olhando para dois ângulos. Nós precisamos dos três para compor a figura e definir se estamos diante de um triângulo, retângulo, equilátero, escaleno ou isósceles. Não é? Nós precisamos olhar os três ângulos. E é exatamente assim que a questão se apresenta hoje. Não é? Os Estados Unidos veem digamos assim, as suas relações com os demais países condicionada pelo posicionamento que eles tenham em relação à China. Não é? Por acaso, hoje está sendo inaugurada a Conferência da Democracia, não é? Convocada pelo presidente dos Estados Unidos, o Biden, Joseph Biden. Uma conferência muito curiosa, porque inclui entre os paladinos da democracia, Duterte, Bolsonaro e outros, não é? da mesma qualidade, da mesma laia, porque, na realidade, não se trata de pensar, refletir e ver como promover a democratização, o aprofundamento da democracia no mundo, mas de como estabelecer uma linha vermelha separando o campo que, enfim, é uma reconstrução do campo ocidental do passado, não é? Democrático e ocidental do passado, e os inimigos, não é? Da civilização, dos direitos humanos e tal, que, por acaso, envolvem os dois grandes competidores dos Estados Unidos no plano econômico, no plano geopolítico e militar, a China e a Rússia. Então, nós estamos neste mundo. É este o mundo que nós vamos encontrar em 2023, não é? Quando começarmos a pensar em como reconstruir o Brasil. Não é? Não foi assim, não era assim em 2002, quando o Lula ganhou as eleições, não era assim em 2003, quando iniciou o seu o seu governo e o longo ciclo, não é? Do PT no governo. Não é? Naquela época, os Estados Unidos assistiam a um avanço muito rápido e constante da China, ou da presença chinesa no Brasil e na América Latina, sem grande incômodo. Não é? Os grandes problemas para os Estados Unidos era a guerra, enfim, ao terror, o Iraque, o Oriente Médio, e a China era enquadrada numa política que tinha o nome de engagement, não é? De engajamento, de trazer a China para a ordem econômica capitalista mundial, na expectativa de que esta integração resultaria
enfim, na transformação política e, sobretudo, na reorientação do comportamento da China, enfim, nas suas relações internas e externas, enfim, a conformidade gradual e crescente da China a um modelo que, naquela época, se apresentava como um modelo de validade universal. Não é? Capitalismo de mercado, economias de mercado, democracias eleitorais, sob a batuta dos Estados Unidos, naturalmente. Isso mudou depois de 2008, mudou na primeira metade da segunda década do século XXI, e desde 2014, não é, com a crise na Ucrânia, que resultou na anexação da Crimeia pela Rússia, o mundo está declaradamente lançado numa situação de conflito geopolítico, enfim, cada vez mais intenso, que torna, ou que traz para a nossa cogitação, digo nossa, de todos, a possibilidade de uma guerra interestatal, não é? Uma guerra entre grandes potências, e os Estados Unidos veem o Brasil e a América Latina como teatro desse grande embate. Não é? Então, digamos assim, esse é o pano de fundo, não é, da nossa questão. Não é? Nós estamos pensando na relação Brasil-Estados Unidos, não é? Em simultâneo com a questão Brasil e China, num contexto em que essas duas grandes potências se confrontam num conflito de longo alcance, não é? De grande envergadura, e um conflito duradouro, não é? Que nada nos leva a imaginar que possa ser superado a curto prazo. Não é? E os Estados Unidos, não é? Esse Estado que, enfim, controla a região onde nos encontramos há muito tempo, a potência hegemônica, enfim, desde os anos 40, pelo menos, do século passado, e um Estado com o qual o Brasil mantém relações muito estreitas, relações culturais, econômicas e políticas. Não é? Enfim, há muito tempo, na realidade, enfim, os Estados Unidos é uma presença na sociedade, na cultura brasileira, desde o século XIX, visto como modelo a replicar por muitos, não é? Por muitos, e na sociedade também. Esse Estado requer de nós, não é? Requer do Brasil, escolhas que são muito difíceis, não é? Que são difíceis para o país, pensando em termos coletivos, e que serão mais difíceis ainda para um governo popular. Não é? Um dos elementos dessa dificuldade é muito simples, não é? Requerem decisões, não é? Essa exigência requer do Brasil decisões que, enfim, se traduzem em atritos e atritos crescentes com o principal parceiro comercial e econômico, o principal investidor no Brasil, não é? Que é a China. Não é? Talvez seja interessante dar alguns dados só para balizar essa afirmação. A corrente de comércio do Brasil com a China esse ano está na ordem de 150 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro, fica em torno de 60 bilhões, se eu não estou enganado. Não é? Com a diferença de que, com os Estados Unidos, nós somos deficitários, e com
a China nós temos um superávit que chega a algo em torno de 20 bilhões de dólares. Então, enfim, comprar uma briga, comprar um atrito com a China para, enfim, satisfazer ou, digamos assim, num ato de genuflexão diante do Império, não é? Do Império em ocaso, tem custos muito grandes, custos econômicos e custos políticos. No caso brasileiro, e no caso do governo popular, a questão é mais complicada porque, em prol de uma atitude cordeira, submissa, subordinada aos Estados Unidos, nós não temos apenas a pressão própria dos Estados Unidos, nem tampouco apenas um apoio difuso que uma política de alinhamento com os Estados Unidos tenha em setores importantes da população. Não, nós temos os aliados, os representantes, não é? No passado, falávamos um termo muito expressivo, lacaios, não é? Lacaios do imperialismo dentro do Estado brasileiro, não é? Dentro do Estado brasileiro. E localizado em nichos absolutamente centrais e estratégicos do Estado brasileiro. Não é? A campanha contra a corrupção, que significava a campanha contra o PT e foi responsável pelo impeachment de Dilma e pela prisão de Lula, foi levada a efeito por um segmento desse Estado. Enfim, segmentos importantes do Ministério Público e do Judiciário. Agora, tem um outro, eu estou vendo aqui o Genuíno conhece muito melhor do que eu, e são as Forças Armadas, que mantêm uma relação orgânica com o aparelho militar americano desde o final dos anos 30, 40, a FEB e assim por diante, e hoje comandada por um segmento de extrema-direita que fez a opção pela subordinação estratégica com os Estados Unidos. Não é isso? Então, vejam, eu acho que já estourando o meu tempo, eu vou para o final. Nós vamos encontrar essa situação onde, enfim, o propósito, o objetivo do governo, de um governo como o nosso, será restaurar a autonomia, reconstruir o país, e reconstruir o papel de liderança que teve na região, como elementos indispensáveis à realização de suas propostas, de seu programa de emancipação social. Esse governo vai enfrentar o problema da autonomia, que se expressa na recusa digamos assim, às exigências que vêm dos Estados Unidos. Então, nós vamos necessariamente frustrar esse grande poder, e vamos fazer isso jogando com esta ambiguidade que eu mencionei, que é parte do problema, mas é parte também da solução. Nós vamos encontrar no Brasil apoio para medidas que, digamos assim, caminham no sentido da reconstrução da autonomia nacional em setores econômicos e setores sociais que não têm a menor identidade com o programa do PT, mas que, no entanto, são a contrapartida interna desse elemento de relação econômica externa que eu mencionei. Então, é isso. O Brasil, eu imagino
que vai ser esse o caminho e digamos assim, a direção é muito clara. Reconstrução nacional. Reconstrução de um país devastado, não é? Devastado, de um Estado, enfim, desmontar, então remontar o Estado, reconstruir o país, reconstruir as condições para o exercício da autonomia nacional, não é? No plano das relações exteriores. Agora, essa autonomia não é uma pré-condição, não é uma condição previamente dada. Vai ter que ser conquistada e contamos, então, com, enfim, a acuidade política e estratégica de todos os envolvidos para que isso seja alcançado. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Velasco. Bom, pessoal, então, continuando aqui a nossa atividade, o debate Brasil que Queremos, com o tema Brasil, os Estados Unidos e a China. A gente acabou de ouvir aqui o Sebastião Velasco, e nós vamos agora ouvir atentamente uma das nossas expositoras, convidada aqui, que é a Melissa Cambuí. Melissa, obrigada, seja bem-vinda e fique à vontade. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ver depois. Primeiro, eu gostaria de agradecer profundamente o convite, fiquei muito feliz. Enfim, é uma grande honra estar aqui acompanhada de todos vocês, que são grandes referências políticas e intelectuais para mim. Então, cumprimento a todos, agradeço. E, enfim, né, definitivamente um tema central para a gente pensar o próximo período. Então, eu vou aqui pedir licença, deixa eu ver que horas são para marcar o horário. Pedir licença para começar a exposição. Eu pensei aqui em fazer mais ou menos em 3 partes, em uma primeira, um panorama para a gente entender como tem sido a estratégia chinesa de inserção internacional, numa segunda parte, entender como tem se dado esse agravamento do conflito da China com os Estados Unidos, né, que com certeza tem desdobramentos concretos para o Brasil, e então falar um pouco sobre o que eu vejo, quais são os grandes desafios que estão colocados para o Brasil e quais são os desafios e as grandes potencialidades dessa relação, né, com a China. Então, de saída, eu já vou dizer que eu tenho um completo acordo com o que foi colocado. Acho que é necessário, enfim, falando muito pragmaticamente, né? Às vezes, eu já venho estudando China há alguns anos, e às vezes as pessoas, agora que já está mais em pauta, né, meio que está indiscutível a centralidade de falar sobre China, as pessoas já não questionam tanto. Mas, de início, meio que o Brasil está pegando fogo porque você está olhando para a China. Então, acho que está cada vez mais indiscutível que é necessário entender o funcionamento da China para que a gente entenda a forma como ela se insere internacionalmente e, consequentemente, como o Brasil pode e deve explorar essas potencialidades, né? Então, só para dar um panorama de como ela tem se inserido, é a partir de 2000 que começa um movimento chinês que vai ser chamado, inclusive, de Going Global, né? De uma inserção internacional chinesa para além do comércio exterior, né? Então, vamos lembrar que em 1978 acontece o processo de reforma e abertura, que vai ser conhecido popularmente como um processo de abertura comercial da China. É claro que quando a gente vai olhar mais atentamente para esse processo, a gente vê que grande parte das simplificações que foram colocadas no Ocidente, como o mito de um restabelecimento do capitalismo, ou ainda uma ampla desregulamentação, uma adoção do neoliberalismo, né? A gente vai ver que, na verdade, isso são grandes mitos, né? Na verdade, foi uma abertura comercial completamente regulada, que, inclusive, tem muito a nos ensinar, né? Mas que, enfim, não vou conseguir me estender nesse ponto, mas o ponto é que, então, entre 78 e 90, as dinâmicas de acumulação chinesas, elas vão
passar, né, por uma demanda agregada que é, primeiro, muito puxada pelo consumo e pelos investimentos, e a partir de 90, um novo momento em que vem um novo elemento, que é o papel central das exportações na dinâmica de acumulação chinesa. A partir de 2000, essas exportações, essa dinâmica de acumulação vai mudando para uma dinâmica de acumulação que a gente entende que teria a finalidade de ampliar seu comércio consumidor, né? Então, políticas como a ampliação da seguridade social, a ampliação dos direitos do trabalho, os grandes ganhos salariais, que inclusive, segundo a OIT, estão ali na casa de 280%. Então, tudo isso num movimento de tentar, né, ficar menos refém do comércio exterior e dos choques internacionais para ter maior confiança, maior pujança do seu mercado consumidor. Ao lado disso, também, ainda a partir de 2000, essa dinâmica de acumulação também vai ser pautada pelos grandes investimentos em inovação tecnológica, que inclusive, né, vai ter como fruto, se hoje a gente vê grandes marcas chinesas globais, a partir dali, principalmente dali, claro que é sempre um processo mais complexo e mais longo, mas é principalmente a partir de 2000 que, inclusive, as empresas estatais vão tomando a frente para ser esses atores centrais para o direcionamento e administração dos investimentos voltados à inovação tecnológica. E também nesse movimento que a inserção internacional chinesa vai mudando, né? Então, se antes existia uma centralidade do comércio exterior, vai se criando um novo ambiente em que a China vai começar a trabalhar mais fortemente com a exportação de capitais, né? Então, a gente tem algumas fases que já haviam, né, uma inserção internacional chinesa com a exportação de capitais, mas isso vai ganhar maior relevância a partir de 2000. Então, a gente tem aumento de exportação de capitais, a China começando a criar, inclusive, plataformas internacionais para começar a haver um papel maior de cooperação e integração com outros países, principalmente ao sul do mundo, e o ápice desse processo vai se dar em 2012, 2013, com a criação da iniciativa Cinturão e Rota, com Xi Jinping, né? Justamente para fazer essa disputa comercial, geopolítica ao sul do mundo, né? Então, só para que a gente tenha uma ideia aqui em termos de números, né? Primeiro destacar que as grandes transnacionais chinesas são empresas estatais, né? Então, essa estratégia de inserção internacional, ela é muito pautada pelas empresas estatais, que, na verdade, a gente entende que são grandes mecanismos, grandes ferramentas de planificação do comércio exterior, né, da China. E aí que, então, para que a gente tenha um pouco ideia do que eu quero dizer com esse going global, com essa ampliação da política de investimentos externos diretos chineses, até o final de 2019, mais de 27.500 investidores chineses abriram mais de 44 mil empresas em 188 países em todo o mundo, cobrindo mais de 80% do total mundial. Né? O total de ativos das empresas estatais no exterior no final de 2009 era de mais de 7 trilhões de dólares. Então, mais de 10 mil empresas foram criadas em países ao longo dos países que estão inseridos na iniciativa Cinturão e Rota, com investimento direto de mais de 18 bilhões só em 2019, mais de 18 bilhões de dólares só em 2019. E o investimento direto total da China nos países que estão inseridos no Cinturão e Rota foi de mais de 117 bilhões de dólares só entre 2013 e 2019. Em 2019, as empresas estatais centrais fizeram mais de 27 bilhões de dólares em investimentos no setor não financeiro, né, o que também é importante destacar que é uma característica da inserção internacional chinesa, que vai contrariar em muito a globalização neoliberal, né, que é pautada pela exportação de capitais, principalmente para setores financiarizados, né, para justamente ainda alimentando esse processo de financiarização da economia. Então, essa inserção internacional chinesa ela é muito marcada por investimentos prioritariamente produtivos, né? Então, em 2019, as empresas estatais centrais fizeram mais de 27 bilhões em investimentos no setor não financeiro,
e as estatais locais investiram mais de 89 bilhões também em 2019, respondendo por cerca de 76% dos fluxos não financeiros no país. E aí, concluindo esses dados, atualmente 81 estatais controladas centralmente têm ativos no exterior no valor de mais de 8 trilhões de yuans, com mais de 8 mil instituições e projetos em mais de 180 países e regiões, e o número de funcionários no exterior chegou a mais de 1,5 milhão. Além disso, além dos empregos que são criados com esses investimentos externos diretos, e também observando, né, os acordos que têm sido fechados, a gente percebe, então, essa característica dos investimentos prioritariamente em setores produtivos e não alimentando a especulação ou a financiarização neoliberal. E, além disso, a gente vê a China, então, fazendo trocas no sentido de, por exemplo, o acordo que foi fechado com o Irã, em que o Irã entra com petróleo cru e a China entra com infraestrutura e transferência tecnológica. Então, a importância, me parece que existe uma importância central de conseguir entender um pouco da economia política chinesa, para entender como tem se constituído a economia política internacional, né? Para, assim, conseguir entender qual que é o espaço de movimentação que está colocado para a gente conseguir, então, explorar essa potencialidade da cooperação Sul-Sul, né, que é uma das máximas da política exterior chinesa, da política que eles chamam de uma política que é ganha-ganha, se diferenciando também do que a globalização vinha apresentando para a gente. E aí que se coloca, a partir principalmente de 2018, né, a grande questão que é se existe ou não, se foi se conformando, se conforma ou não uma nova Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria 2.0. Eu, enfim, não tenho grande apego a se concordam se a gente pode chamar de Guerra Fria ou não. Acho que, claro que enfim, existem diferenças históricas óbvias, né, muito claras entre o que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética e o que acontece hoje com a China e os Estados Unidos, mas no que se refere a isso, acho que alguns pontos é importante se destacar, né? Então, primeiro que essa nova Guerra Fria ou esses conflitos que vão se acirrando entre os Estados Unidos e a China, claramente é uma reação dos Estados Unidos a esse desenvolvimento chinês, né, que vai dando horizontes outros, seja para projetos de desenvolvimento nacional ao sul do mundo, seja para as relações internacionais, né? Então, quando Xi Jinping, quando os líderes chineses vêm propondo uma cooperação sul-sul, uma comunidade global de futuro compartilhado, e a forma como eles vão se comportando e atuando nessa inserção internacional vai demarcando uma grande diferença de projetos entre os Estados Unidos e a China, e a forma como eles atuam nas suas relações exteriores e vão, né, atuando nas relações internacionais como um todo. Então, eu vejo isso como uma grande reação e que é importante que a gente esteja observando essa reação, porque me parece que também essa reação, esse momento de conflito hegemônico acaba também compondo o que eu entendo enquanto uma janela histórica de oportunidade, afinal, né? Sabemos que como um país que não é um país do capitalismo central, um país em desenvolvimento, a gente não cria tendências, né? A gente precisa ter um esforço intelectual e político de entender as tendências criadas pelo capitalismo central, para então tentar explorar essas tendências, tentar nos inserir da forma mais estratégica e interessante para a gente, né? E então me parece que quando, então, passando nessa essa questão da Guerra Fria e essa questão da inserção internacional chinesa, me parece que os desafios que estão colocados para a gente conseguir fazer uma leitura dessa economia política internacional, que passa necessariamente por entender, então, a estratégia chinesa de inserção e pensar como o Brasil pode
explorar essa janela histórica de oportunidade, né? Então, a gente já vê o Chile explorando muito bem os investimentos externos chineses, a Argentina, os países do continente africano, até nos países do Oriente Médio. Então, me parece que cada vez mais se coloca como indiscutível a necessidade de explorar a potencialidade da nossa relação com a China, que como muito bem já colocou o Sebastião, com os dados muito pertinentes, enfim, é nosso principal parceiro e que já a maneira como a gente se relaciona com a China já é diferente da forma como a gente se relacionava com os Estados Unidos, e é muito claro o projeto diferente, né? O que os Estados Unidos têm a nos oferecer e o que a China tem oferecido aos outros países ao sul, né? E aí, partindo dessa compreensão, me parece que em termos de política, né, para a gente pensar a nossa política exterior, passa por pensar mais estrategicamente uma forma de cooperação e integração com a China. E isso passa por entender melhor como a China funciona também. E, além disso, pensando em nível de contradições internas, que definitivamente é um dos nossos grandes desafios também para o próximo período, eu diria que um dos maiores desafios é que as nossas relações e a potencialidade dessas relações com a China não sejam direcionadas apenas pelos interesses do agronegócio. Porque é isso, né? Então, a gente vê que, claro, o boom das commodities teve um papel central para o nosso financiamento, o agronegócio tem seu papel para o nosso crescimento, mas não é possível que, diante de uma janela histórica de tamanha potencialidade, os nossos interesses nacionais sejam direcionados pelos interesses de poucos do agronegócio, que é o que vem pautando as relações Brasil-China. E por que digo isso, passando aqui para a conclusão, que vai acabar meu tempo? A gente sabe de um curto-prazismo próprio do agronegócio e um ponto muito concreto que, há menos de 2 meses, a China lançou seu plano voltado para a agricultura 2021-2030, em que eles deixam expressamente colocado em seu documento estatal, e que a gente sabe que planos da China são feitos para se realizar, então esse plano vai ser executado, vai ser realizado, e que provavelmente as metas que foram colocadas lá vão ser, inclusive, realizadas antes de 2030, porque é assim que a China funciona, mas ponto é que o que direciona esse plano é expresso: diversificação de parceiros, e altíssimos investimentos para aumento da produtividade agrícola. Então, em muito pouco tempo, se a gente continuar com uma política de cooperação e integração com a China, direcionada única e exclusivamente pelos interesses do agronegócio, essa barca está furada e para muito pouco tempo, né? Então, acho que é um grande desafio que está colocado, lidar com essa contradição interna, que é uma tarefa da política, que é uma tarefa a se construir, e acho que é uma grande tarefa política e intelectual entender a China, e não porque a China é legal, é chata, é bonita ou é feia, mas entender a China para que a gente consiga pensar uma inserção internacional para o Brasil, pensar uma forma de cooperação e integração com essa janela histórica de oportunidade, que possibilite uma sofisticação da nossa pauta exportadora, que possibilite um pacote de investimentos em infraestrutura, que possibilite transferência tecnológica. Eu não tenho dúvidas que a China pode ser um grande parceiro para esse nosso desafio de reconstrução nacional, para esse grande desafio de reindustrialização e de retomada. Bom, enfim, acho que cumpri aqui o tempo, tentei aqui num exercício, num esforço homérico, porque, enfim, são muitas informações, mas estou completamente aberta ao debate e muito obrigada de novo pelo convite. A gente que agradece, Melissa. Valeu, obrigada aí. E também obrigada pelo esforço adicional de cumprir o tempo. Bom, vamos lá, então. Agora eu vou passar a fala para os nossos comentaristas, quem vai fazer os comentários. Aí eu posso começar pelo Rui? Pode ser você, Rui? Pode sim, a menos que só você habilitar. Isso.
Posso começar, então? Bom. Pode, querido. Obrigada. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de ter podido pegar o avião em Brasília e chegar a tempo, inclusive, de acompanhar no carro e agora estar aqui no meu escritório para ver esse debate muito rico. Queria, então, agradecer muito as contribuições do Sebastião, da Melissa, são duas gerações aí com grandes contribuições. Dizer que a Jandira participa com a gente desse esforço de comentário, que nós temos um projeto de formação, de difundir informação. Isso faz parte daquilo que o Sebastião chamou de pré-candidatura, que eu chamo de pré-campanha. E as pessoas participam desse debate sem necessariamente ter qualquer vínculo com candidaturas e tal. Nós queremos contribuir para compreender melhor a realidade brasileira, suas relações com o exterior, e, a partir daí, conhecendo melhor, poder transformar o nosso país, que é o nosso objetivo estratégico, né? Queria aqui saudar também a Guida, né, que é nossa mediadora, uma vereadora de combate, que está aqui hoje nos ajudando. Já vi o Genuíno por aqui também, que vai participar. A Maria Carlotto, acho que teve que sair para dar um pouquinho de assistência para a filhinha dela. E tem muita gente participando aí também. Depois isso vai estar no YouTube. Eu estou transmitindo aqui também pelas minhas redes. Então, acho que um debate muito rico. Dito isso, eu queria situar onde nós estamos ao fazer esse debate, né? Então, nós estamos com o governo Bolsonaro, que praticamente desativou a participação brasileira nos BRICS, que era um esforço muito grande de integração, não só com a China, mas também com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, países que a gente tinha uma certa similaridade, seja em extensão geográfica, em densidade populacional e complementariedade do ponto de vista dos interesses comerciais, que era uma maneira, inclusive, de nos afastarmos daquelas políticas anteriores de alinhamento automático com o povo norte-americano. A gente chamava de povo nos tempos antigos aí, porque era os tentáculos das multinacionais americanas tomando conta do mundo, o imperialismo, como se chamava naquela época. E hoje as pessoas têm certo receio de utilizar essa terminologia, que não é xingamento, é uma caracterização histórica, política, sociológica. Então, com o governo Bolsonaro, por um lado, isso ocorre, os mecanismos que tinham sido incentivados pelo nosso governo de integração latino-americana e caribenha, que eu acho que é um caminho que nós devemos trilhar para não quero Estados Unidos, vou me alinhar com a China. Eu acho que nós temos que criar um grande processo de integração continental, econômica, cultural, política, estratégica, para, inclusive, poder exercer a nossa soberania sem xenofobia e com caráter internacionalista também. Condições favoráveis para isso estão se ampliando. A vitória em Honduras, a possibilidade de vitória no Chile, a reconquista da Bolívia, ajudar a romper o isolamento tanto da Venezuela como principalmente de Cuba. Então, isso acho que seria uma das tarefas do nosso futuro governo, caso o nosso esforço com a candidatura Lula seja efetivamente bem sucedido. Então, nós temos, de um lado, a democracia americana, que, inclusive, sensibilizou aqui muita gente. A vitória do Biden em relação ao Trump, parece que tinha surgido uma nova era, o imperialismo já não existia mais. Era a democracia americana e, do outro lado, a ditadura de partido único da China, né? Que é assim que a mídia comercial trata a China. Ditadura de partido único frente à democracia dos Estados Unidos. Chegou-se até em querer reproduzir aqui no Brasil, como política, o que seria o novo New Deal, o Green New Deal do Biden, né? Com o tempo, as ilusões foram se dissipando, não só pelas contradições internas que remanescem nos Estados Unidos, pela continuidade do esforço de guerra e, principalmente, pela vocação imperialista e de domínio mundial
que os Estados Unidos expressaram logo de início no próprio discurso do Biden. Houve visitas aqui no Brasil do secretário de Segurança Nacional, de um representante da CIA, e uma tentativa de interferir, e interferiram duramente, na nossa disposição de ter como parceiro a Huawei na questão do 5G. Isso, inclusive, atrasou a nossa entrada no 5G, que é um fator importante para a inovação, para desenvolvimento tecnológico e científico. Nós tivemos um retardo de pelo menos um ano nesse processo, né? E, por outro lado, uma hostilidade brutal em relação à China, embora seja um maior parceiro comercial nosso hoje, mesmo sendo através do agronegócio, da mineração, das commodities, mas a ponto de querer negar a possibilidade de adquirir vacinas e insumos chineses para combater a Covid. Aqui era a vacina, os vários boatos que a China tinha criado, o Covid e tal, criou incidentes diplomáticos, inclusive os filhos do presidente e tal, e o povo do agronegócio teve que consertar um pouco essa relação. Como a China também tem uma diplomacia muito pragmática, isso foi relevado no tempo e hoje as relações ganharam outro patamar, até porque uma parte grande hoje do setor elétrico no Brasil é controlado por empresas chinesas, tem projetos grandes de infraestrutura aqui no país, possibilidade de compra de terras para produção aqui, enfim. Eu não sou muito fã, os Estados Unidos não presta, vamos cair de braços abertos na China. Acho que nós temos que ter relações à altura, nós temos convênios, inclusive o PT, ano a ano, faz um seminário de debate teórico com o Partido Comunista da China. Essas relações acho que tem que sempre estar estreitando. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de um desses seminários lá em Pequim, em Xangai. E é muito proveitoso, porque a gente conhece muita coisa, vai se inteirando também das políticas, né? Então, o que eu queria dizer é isso, a gente exercitar a nossa possibilidade de conhecer melhor essas relações, e, nesse sentido, tanto o Sebastião como a Melissa nos dão um bom panorama para a gente sair do zero, mas também tentar traçar, já no debate do nosso programa de governo, em vez de nos perdermos nesse debate que só nos prejudica, de ficar buscando um vice-anestesista, caminhar para, inclusive, ver como é que a gente realinha a nossa diplomacia internacional, altiva e ativa, de conseguir rearticular o continente. Nós podemos ter aqui um grande polo industrial, comercial, com grande sustentabilidade, inclusive com os recursos que nós temos aqui na Amazônia, que não é só brasileira, no Cerrado, desenvolvimento científico e tecnológico, produzir, criar um complexo industrial da saúde, que nós temos um mercado cativo grande, através das compras do SUS, para produzir fármacos, produzir insumos para vacinas, enfim. Nós temos um caminho aberto para tornar o Brasil um player internacional, como já fomos, e romper essa submissão aí que o Velasco definiu, o Sebastião Velasco definiu bem, de ficar quase que de cócoras para os Estados Unidos, de admiração incontida, e ter uma relação de soberania mesmo, de governo para governo, com altivez. Então, meu primeiro comentário era esse, sem pretender questionar nenhuma das duas intervenções que muito nos ajudaram e contribuíram. Obrigada, Rui. Bom, então eu vou passar para a Jandira. A Jandira está por aí? Estou aqui, Guida. É Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, boa tarde, Guida, Sebastião, Melissa, Rui, todos e todas que estão conosco aqui na sala e também quem nos assiste ou assistirá, né? Porque esses debates estão sendo
armazenados no YouTube e podem ser assistidos a qualquer momento. O Genuíno e a Maria Carlotto também estão aqui conosco, eles que organizam e propõem esses debates, além do Walter e do Breno Altman, né? Bom, Sebastião e Melissa, muito importante esse quadro que vocês nos deram, porque essa disputa Estados Unidos-China coloca o mundo e o Brasil em grande instabilidade, né? E como você apontou, Sebastião, é um conflito de longa duração. E, portanto, é determinante a política que o Brasil vai estabelecer, tanto em relação à China quanto aos Estados Unidos no próximo período, né? E, aliás, o debate programático, como bem enfatizou o Rui, é o que precisamos fazer e aprofundar nesse momento, né? Até para que a gente possa estabelecer as alianças políticas, né, que tenham convergência com estas questões que são centrais e fundamentais para o futuro próximo e de longo prazo do Brasil, né? Então, eu vou colocar algumas questões, na verdade, eu queria colocar algumas questões, né, para vocês aprofundarem. O primeiro, o Biden foi vice do Obama, né, na época do golpe. É preciso sempre a gente lembrar disso, aqueles que ficaram entusiasmados, né, com a eleição da dupla Biden-Kamala, parecendo que, né, que era algo de muito inovador e democrático estava se colocando, né? E agora o Biden é o presidente e os Estados Unidos consideram o Brasil estratégico. É claro que para eles o melhor seria que o próximo governo fosse 100% amigo deles, né, como o atual, né, subserviente a eles, né? Mas se acontecer, né, de Lula vencer as eleições, né, que é o que está colocado hoje nas pesquisas, em todas as pesquisas, e é o que aponta, né, se nada acontecer, né, enfim, de reviravoltas no próximo período, o governo dos Estados Unidos vai operar, né? Vai operar, e a gente não dá para saber exatamente de que forma, né? Porque isso nos parece que vai depende de muitas questões, né? Da nossa força interna, da situação mundial e também da própria situação interna dos Estados Unidos, né? Bom, mas para nós acho que é importante o central, né, saber que os Estados Unidos não são nossos amigos em nenhum caso, né? Independente da situação que se coloque, né? Bom, aliás, né, obrigada, Sebastião, por ter resgatado o termo lacaios do imperialismo, né? Que é muito preciso para o que nós vemos hoje no Brasil, instalado no judiciário, em parte do judiciário, nos meios de comunicação e nas Forças Armadas, né? Sobre o que nós temos um grande problema, né? Que você tocou, mas acho que vale a gente aprofundar, né? Que é o que é que nós vamos fazer para que as Forças Armadas no Brasil, quer dizer, pensem, se comportem e ajam como Forças Armadas do Brasil, e não como uma força auxiliar dos Estados Unidos, da OTAN, ou de quem quer que seja, né? Porque, como já está, acho que bem posto hoje, bem claro, né, as nossas Forças Armadas estão longe de ser nacionalistas, né? Estão muito mais funcionando como lacaios do imperialismo. Como é que nós vamos reverter isso? Porque é algo determinante aí nesse processo e nessa relação, né, com os Estados Unidos. Bom, e aí, assim, por outro lado, né, em relação à China, a China é um grande sucesso, né, um grande êxito, né, sobre vários aspectos. Ali tem uma cultura milenar, tem a maior revolução camponesa, né, da história mundial, né, um processo e um projeto de desenvolvimento muito sólidos, né, uma política que tirou centenas de milhões de pessoas da extrema pobreza e que tem, ano a ano, melhorado a vida do povo chinês de uma forma muito consistente, e é um país que desafia, né, a hegemonia dos Estados Unidos. O caso agora recente da Covid é um exemplo, né, dessa superioridade chinesa, né? E isso leva muita gente a achar que o caminho é copiar o êxito chinês, né? Mas, para isso, a gente teria primeiro que fazer uma grande revolução no Brasil, como eles fizeram na China, né? E, pelo menos para agora, para o ano de 2022, ou para
o curto período, isso não está na ordem do dia, né? Bom, então aí eu queria colocar duas questões, né, para a Melissa especialmente, mas o Sebastião também acho que pode contribuir nisso. Como é que a gente faz para ampliar os investimentos produtivos, industriais dos chineses no Brasil, né? Porque essa é uma forma, né, de contribuir para libertar o nosso país, né, do agronegócio, né, da primazia do agronegócio e desse processo, né, de primária exportação que está colocado aqui, né? E uma outra questão é o que nós temos aí de aprender com os chineses em termos de manter sob controle estatal o capital financeiro. Acho que essa é uma questão assim bem importante, que é outro desafio que nós temos que enfrentar no próximo período. E, mais uma vez, agradecer demais a contribuição de Sebastião e de Melissa nesse debate. Obrigada, Jandira. Pessoal, vamos abrir então um pouquinho, já que a gente tem um tempinho ainda de 1 hora, praticamente. Quem quer fazer... Guida, eu só não sei se eu vou conseguir acompanhar se for pela mãozinha, mas Guida, acho que o Janine quer fazer, né, Janine? eu queria fazer uma observação rapidamente. Velasco, você falou de uma coisa importante, que é nem ser cordeiro, nem ser ordeiro, em se tratando de relações internacionais, particularmente com os Estados Unidos. E a Melissa falou de uma ideia básica, que é a oportunidade histórica, uma janela histórica de oportunidade. Um país com as características do Brasil, ele tem que construir 3 elementos básicos para exercer uma geopolítica do que você chamou ativa e altiva. Quais são os 3 elementos básicos? Primeiro, é a reconstrução da unidade do povo brasileiro na qualidade de vida, na qualidade subjetiva e material. Segundo, a integração regional, que é algo provável, possível, não temos conflitos e temos interesses complementares. Em terceiro lugar, há o multilateralismo ativo e altivo, porque um país como o Brasil tem que aplicar a política do soft power, isto é, ele tem que diminuir vulnerabilidades, tem que ter acesso a nichos tecnológicos sem nenhuma pretensão de tipo subimperialista nem de hegemonia no cenário internacional. Por isso que o multilateralismo interessa muito ao Brasil. E nós só podemos viabilizar um multilateralismo ativo e altivo se tiver base a integração regional, se tiver como base uma relação multilateral com os vários polos de poder no mundo e se a gente construir nichos de acesso à tecnologia sensível. Então, eu queria perguntar a vocês como se vê a necessidade de relacionar uma política de defesa que é diferente do que está acontecendo hoje com as Forças Armadas, fazendo treinamento com os Estados Unidos, submissão, vassalagem, porque política de defesa é unidade do povo, é acesso à tecnologia, é vinculação a um projeto nacional, é uma integração com os países vizinhos e, por último, uma reestruturação organizativa das Forças Armadas. Aqui está acontecendo ao contrário. Nesse sentido, eu entendo que, para que o Brasil tenha essa janela histórica de oportunidade, saia da posição de ordeiro e cordeiro, ele precisa ter altivez e atividade, e ser ativo. Para isso, ele precisa ter elementos concretos, porque nas relações internacionais, vocês sabem melhor do que eu, que não adianta falar conversa furada, você tem que falar coisa com coisa e tem que ter força, porque o outro lado entende isso. Como é que vocês veem essa complexidade da inserção soberana do Brasil nesse multilateralismo cada vez mais tenso, mais conflitivo?
É isso, Genuíno? É isso, muito obrigado. Imagina. Pessoal, tem mais alguém da sala que queira fazer alguma questão? A gente poderia aproveitar esse momento. Eu não estou vendo mais ninguém aqui, ninguém que tenha levantado a mão ou ninguém que tenha feito inscrição pelo chat. Emílio, a gente também não tem no YouTube, né? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Tá bom. Bom, então acho que eu vou passar aqui para Melissa e pro Velasco, pode ser? Perfeito. Pode ser, Velasco, você primeiro? Eu primeiro ou Melissa? Para mim, tanto faz. Então tá. Pode ser você, então. Então tá. Bom, agradecer. A primeira coisa é agradecer os comentários e, enfim, e de reiterar o que eu disse no início. Nós estamos diante de uma situação extremamente complexa e as questões levantadas corroboram essa afirmativa, não é? De fato, o, o nosso problema, enfim, internacional, mas nacional também, porque eles se confundem, em grande medida dizem respeito à relação com os Estados Unidos, não é? Como foi, enfim, claramente apontado pela Jandira, nós não podemos perder de vista que o problema do Brasil com os Estados Unidos não foi o governo A ou B, não foi o governo Trump. Não é? A quem estava no exercício da presidência da República dos Estados Unidos eram os democratas, com um presidente, inclusive, de envergadura bem maior do que este, não é? O Obama, e foi exatamente sob o governo Obama que a operação Lava Jato, enfim, como uma marca, não é? De propaganda, não é? Esta operação, não é? De grande envergadura, de desestabilização interna, que resultou no impeachment da Dilma e a prisão do Lula, enfim, o golpe de 2016, 2015, 2016 foi maquinado e foi efetuado, foi implementado. Não é? E eu queria trazer um tema que passou batido na minha apresentação por uma questão de tempo, mas que é central para nós, não é? Foi no passado, será no futuro e é central hoje na estratégia dos Estados Unidos. Se vocês tiverem curiosidade, podem buscar na internet um documento que é de dezembro deste ano, ou seja, de alguns dias, chamado a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Não é? O tema da anticorrupção foi introduzido na agenda internacional dos Estados Unidos depois da Guerra Fria, ainda no final dos anos 90, e ele cresceu, se expandiu, se tornou mais complexo e se converteu num regime internacional, não é? Um complexo de organizações estatais, não estatais, que operam de forma coordenada. Esse tipo de formato existe em várias áreas, no comércio, no meio ambiente, mas no plano da anticorrupção, esse regime tem uma característica diferente das demais, porque é um regime de natureza policial, investigativa, hierarquizado, que tem na sua cúpula a NSA, enfim, os órgãos de informação dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça. Não é? Esse regime de anticorrupção, que está incluído, digamos assim,
institucionalidade da OCDE, nos tratados comerciais que os Estados Unidos firmam com, enfim, com diferentes parceiros ou em plano multilateral, hoje se convertem, e é essa a orientação do governo Biden, como um elemento central da política de segurança nacional americana. Não é? É através desta cobertura, não é, da luta contra a corrupção, enfim, uma bandeira que ninguém pode se opor, não é? Enfim, a corrupção é uma coisa daninha que deve ser combatida, de fato, mas não é combatida de maneira universal e não se apresenta como o combate dos bons contra os maus. Se apresenta como o combate dos fortes contra os seus concorrentes, contra os seus adversários, mas também contra os seus concorrentes, porque é aplicada contra empresas de aliados, como a França, o Airbus, tem grandes projetos europeus que foram profundamente afetados por denúncias e obrigação de acordos, como, enfim, nós conhecemos aqui e que foram impostos à Petrobras. Então, e na linha de frente dessa política, que é a política do Estado americano, estiveram no passado e hoje estão os democratas. Então, vejam, a questão enfim, a relação com os Estados Unidos foi decisiva, foi decisiva, não é o que explica naturalmente o que nós vivemos no Brasil, mas foi um componente crucial na crise que nós vivemos meados da década passada. E será assim, não é? Será assim essa relação no decurso de um governo popular, no governo Lula, a partir de 2023. Porque esses segmentos do aparelho de Estado, não é? Do judiciário brasileiro, incluindo no judiciário o Ministério Público, estão ativos e a política dos Estados Unidos é de financiar esses grupos, não é? E criando dentro do Estado nichos independentes e financiar organizações não governamentais para aplicar essa política, que é uma política voltada contra os seus adversários, uma política internacional. Então, esse é um lado. Agora, o lado que eu diria mais crítico, mais delicado, foi o destacado nas questões, não é? Tanto da Jandira quanto do Genuíno, a relação com as Forças Armadas. Não é? Porque, vejam, enfim, quando nós falamos de Forças Armadas, nós temos que tomar o cuidado para não pensar, digamos assim, em bloco. Não é? Não são as Forças Armadas, são Forças Armadas que hoje estão sob digamos assim, a supremacia política e ideológica de um grupo de extrema-direita que se rearticulou, não é? Que foi vencido, vamos dar um passo atrás, que foi derrotado no final do governo Geisel, porque era o setor que estava nos porões da ditadura, não é? Na linha de frente da repressão, dos serviços de inteligência, que tentaram um golpe com o Frota, foram derrotados, mas, no período subsequente, não é? Se rearticularam e conformaram um discurso que se tornou, enfim, hegemônico nas Forças Armadas, não é? Da guerra cultural, do marxismo cultural, da Revolução Gramscista, não é? Da Revolução Gramscista. Essa gente é que, enfim, dá o norte da política nas Forças Armadas hoje,
E como eles estiveram e foram os grandes beneficiários da deposição da Dilma e do golpe de 16, hoje eles estão incrustados nos núcleos estratégicos do Estado brasileiro, nas direções, enfim, nos ministérios civis. Grande parte deles não estão na área econômica, aí eles se restringem um pouco. A questão, portanto, é como é que digamos assim, as Forças Armadas expressas neste momento por, digamos assim, dirigentes, não é, que se formaram e que veem o outro. E vejam só, o outro, no caso, não é o PT, não é o PCdoB, não é a esquerda, vem inclusive o PSDB, enfim, os globalistas como, enfim, faces distintas de um grande inimigo, não é? Que é o globalismo em aliança com o comunismo. Como é que esses grupos vão, digamos assim, como é que eles vão operar? E em que condições eles vão operar? Eles vão estar no comando das Forças Armadas? Os nossos interlocutores nas Forças Armadas serão esses grupos? Enfim, se forem, nós estamos com um problema muito sério, porque não há interlocução com quem divide o mundo e nos coloca desse lado entre amigos e inimigos. Não é? Enfim, eles farão uma política de desestabilização de qualquer governo que seja identificado como... Então, enfim, esse é um ponto. Não creio que eu posso estar enganado, porque, enfim, não sou um grande conhecedor, estou começando, estou retomando estudos sobre os militares, mas eu tenho a impressão de que eles são o grupo que dá o tom, não compõe ou não compreende o conjunto, a totalidade das Forças Armadas, mas vai ser necessário encontrar interlocução nas Forças Armadas para desenvolver qualquer tipo de política, incluindo política de defesa. Essa é a primeira coisa. Agora, a relação com os Estados Unidos vai depender um pouco do que aconteça nos Estados Unidos. A situação do governo Biden é uma situação muito frágil, provavelmente vai perder a maioria congressual nas eleições de novembro do ano que vem, e há uma possibilidade que não é remota de perder a presidência em 2024. O grupo que hoje manda no governo brasileiro, no Estado brasileiro, não é uma floração, não é um produto nacional. Eles são parte de uma articulação internacional que tem na matriz o Partido Republicano dos Estados Unidos, sob o comando, sob o controle do Trump. Essa gente pode tranquilamente reforçar uma ala golpista, uma ala que se relacione com o governo brasileiro sob a forma ou sob a diretiva da desestabilização e da derrubada. Não é? Se isso vai ser o conjunto das Forças Armadas, eu não sei, mas diria que não. Não é? Acredito que não. De qualquer forma, veja, para terminar aqui, eu tenho a impressão que o governo, enfim, o governo Lula, enfim, qualquer governo de esquerda que assumisse o comando do país nessas circunstâncias, ou seja, com a hostilidade declarada de elementos centrais das classes dominantes e do próprio Estado, e sem a retaguarda, não é, que tem os nossos amigos na Venezuela, na Bolívia, para não falar dos nossos amigos chineses que fizeram a revolução, nós não fizemos, vai operar
essa relação com muito cuidado. E muito cuidado significa o seguinte: pensar 3 vezes antes de decidir o que fazer com coisas que já foram feitas, não é? Nesses últimos anos. Nós temos um acordo militar, Brasil e Estados Unidos, temos acordo Alcântara, temos forças armadas que estão já há algum tempo lançadas numa estratégia de reorganização, de modernização, que prevê a interoperabilidade entre o aparelho militar brasileiro e o aparelho. Temos um general no Comando do Sul, nos Estados Unidos. Os exercícios que estão sendo realizados aqui no Brasil, hoje, em Resende, foram planejados nos Estados Unidos, na Flórida. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos desfazer. Temos que desfazer. Agora, como fazer isso? Em que ritmo e com que tipo de barganha e com quem é algo que só quem está com a mão na massa pode responder. Obrigada, Velasco. Pessoal, no momento que o Velasco fazia os comentários, chegaram outras questões que eu gostaria de ler aqui para vocês, tá? Bom, primeiro tenho do professor Romanelli, que fala o seguinte, que está aqui no YouTube. Neste cenário, como os senhores veem a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a China? Aí ele emenda a questão, né? Nesse cenário, como a imagem, como imaginam que seria um posicionamento adequado para a defesa dos interesses de longo prazo do Brasil, de longo prazo? E também nós temos a questão do Ricardo. A questão do Ricardo, ela vai mais específica para a Melissa, que fala o seguinte, qual o setor, além do agronegócio, que você considera mais estratégico para o estabelecimento de relação comercial ou transferência de tecnologia entre China e Brasil? Aí o Ricardo continua falando o seguinte: telecomunicações, construção civil, aprimoramento da gestão pública e da eficiência do Estado, programas de cooperação técnica em políticas de desenvolvimento social e erradicação da pobreza. Aí ele coloca, continua embaixo, microchips ou outros. Essas questões é que eu consegui pegar aqui no YouTube, tá? Mas tem uma questão aqui na sala que eu também vou ler, porque aí a Melissa responde. Depois, se o Velasco quiser também fazer a complementação, fica à vontade, tá? Tem a pergunta da Judita, que fala o seguinte, quais são os setores de hoje que mais interessam ao capital da China para investimento no Brasil e neste atual governo? Os investimentos cairiam em relação ao governo Lula? Não sei se deu para entender todas as questões, que eu tive um pouco de interferência aqui de barulho, mas é isso. Se a Melissa quiser, ela pode começar já a responder, e depois, se o Velasco quiser também fazer algum comentário sobre essas questões, a gente repassa mais um tempinho. Pode ser assim? Tá bom. Tá ótimo. Obrigada pelos comentários. Melissa, você está por aí? Tô sim. Voltei? Tá tudo certo? Me ouvem? Obrigada. Bom, então, obrigada pelos comentários. Foram ótimos, pelas perguntas também ótimas. E, enfim, de saída, né, sobre os comentários, eu tenho muito acordo com o que o Rui e o Genuíno trouxeram de formas diferentes, mas que me parece dizer de algo em comum, que é como, né, o Brasil se posicionar, então, diante da China e nessa relação com a China. Eu não acho que a gente deva fazer uma associação automática à China, né, a despeito da gente saber as diferenças dos projetos colocados
pelos Estados Unidos e pela China em termos de cooperação econômica, em termos de relações internacionais, definitivamente, como muito bem trouxe o Genuíno, eu acho que a gente tem a ganhar com um mundo multipolar, né? A gente tem a ganhar com o multilateralismo, que é um ponto que a China defende também, né? Então, não acho que a gente deva, de forma alguma, fazer uma associação automática à China e abrir mão de qualquer outro tipo ou forma de cooperação com outros países, inclusive com os Estados Unidos. E eu quis dizer um pouco disso quando eu disse que achava até que essa teórica nova Guerra Fria ou esse agravamento dos conflitos entre Estados Unidos e China podem até compor o que eu entendo enquanto uma janela de oportunidade, né? Ou a gente precisa, então, conhecer muito bem os nossos potenciais, né? O nosso potencial enquanto ator ímpar na América Latina, enquanto um ator ímpar para essa integração regional, e inclusive jogar com isso, né? A gente definitivamente tem muito a oferecer, não só muito a oferecer enquanto país, né? Enquanto nossos potenciais humanos, de mercado consumidor, enfim, ambientais, econômicos e etc., mas também essa dimensão do papel que o Brasil ocupa enquanto um país estratégico para a América Latina e para a integração, né? Então, definitivamente, eu acho que a gente deve olhar para tanto esse papel nacional quanto internacional, regional, né, para pensar, para formular estratégias para essas relações que concordo plenamente que devem ser atravessadas pelo multilateralismo. Então, a despeito de perceber e olhar para a forma como a China tem se colocado internacionalmente, a forma como a China tem se inserido internacionalmente como uma janela de oportunidade que o Brasil deve observar e deve explorar, não quer dizer fechar as portas para outras parcerias possíveis, né? E aí que isso também, então, dialoga um pouco com uma das primeiras questões, que foi, então, como transformar, né, essas commodities em uma parceria para reindustrialização, para investimentos em infraestrutura, para transferência tecnológica. E aí, eu gostaria de destacar 2 pontos para essa resposta, né? Um primeiro, que não foi muito à toa que eu disse da importância de saber mais sobre a China, sobre a economia política chinesa e sobre a economia política internacional. Muito do que a gente tem uma grande deficiência para entender a China, né? E muito dessa deficiência vem de uma propaganda anti-China enorme, gigantesca e eficiente, né? Então, parte desse conflito dos Estados Unidos, dessa reação dos Estados Unidos ao desenvolvimento nacional chinês, a forma como a China tem se inserido geopoliticamente, passa por convencer o mundo de que a cooperação e a integração com a China não é um bom negócio, né? E aí, a partir dessa compreensão, surgem coisas como o imperialismo chinês, o grande mito da armadilha da dívida, né? Que quando a gente vai observar os acordos fechados pela China com outros países, que teoricamente, né, a China estaria colocando esses países do continente africano ou países outros em desenvolvimento ou subdesenvolvidos em uma armadilha da dívida, quando a gente vai ver a estrutura dessa teórica dívida, a gente vai perceber que, na verdade, elas são majoritariamente compostas não por empréstimos com a China, mas com empréstimos com países do capitalismo central, com FMI e tantas outras organizações que a gente conhece muito bem, né? Então, primeiro, quando eu pontuo essa necessidade de saber, de conhecer melhor a economia política chinesa, é justamente para a gente tentar, de alguma forma, enfrentar essa campanha anti-China e que a gente tome decisões não pela visão ou pela lente dos interesses dos Estados Unidos, da Europa, ou de quem quer que seja que não a nossa, né? Então, que a gente consiga forjar, que a gente consiga formular, forjar, refletir sobre o nosso entendimento sobre a China,
para que aí, a partir daí, a gente consiga, então, ir para um segundo ponto que eu acho central para responder essa pergunta, né, de como sair das commodities para algo mais sofisticado produtivamente, para uma parceria mais que tenha um salto qualitativo, né, mais uma pauta exportadora mais sofisticada, que aí eu acho que passa necessariamente pela política, né, passa necessariamente por uma reconstrução nacional, passa necessariamente por conseguir construir um campo político que seja direcionado pelos interesses nacionais. Então, a gente sabe que os últimos anos foram anos de desmonte, né? O neoliberalismo é marcado pelo desmonte das capacidades estatais. Então, acho que um grande exemplo disso é a tentativa de desmonte até do censo, né? Então, quando a gente e acredito que a gente vai conseguir fazer isso, retomar o governo, eu acho que é central a gente saber que a gente tem, sim, uma tarefa grande de reconstrução, inclusive das capacidades estatais, para que a gente, então, consiga retomar a nossa soberania sobre a nossa política exterior e que a gente consiga, então, a partir de um projeto nacional, pensar um plano estratégico de cooperação e integração pautado pela multipolaridade, pautado pelo multilateralismo, mas não perdendo de vista as janelas de oportunidades que estão colocadas, que existem outros países que estão aproveitando e que, enfim, né, é importante, inclusive, que a gente também conheça essas outras experiências de cooperação e integração dos países da América Latina, do continente africano, do Oriente Médio, com a China, para que a gente também, de novo, entenda qual é o espaço de movimentação que está colocado para que a gente consiga, então, explorar essa potencialidade, né? E aí, que sobre a questão do capital financeiro, é uma ótima pergunta, porque acho que é uma oportunidade de falar um pouquinho sobre esse funcionamento da China e lições possíveis, né? É claro que eu definitivamente não advogo por um transplante do modelo chinês, inclusive nem acredito que exista um modelo chinês, né? Modelo é algo muito fechado que quando defrontado com a experiência chinesa simplesmente não dá conta do que acontece ali. A gente tem uma economia completa, uma economia enfim, um planejamento, planificação, ferramentas estatais que conseguem, inclusive, chegar ao nível de desenvolvimento econômico e social que chegou justamente por ser marcado pela dinamicidade, pelas respostas que essas ferramentas conseguem dar. Então, quando a gente olha para o caso da pandemia, né, que definitivamente era algo que ninguém esperava que fosse dessa estatura, também não se esperava que a resposta da China fosse ser tão exitosa, mas foi exitosa diante justamente das capacidades estatais que foi possível se construir ali naquele processo, para dar respostas a uma realidade dura, né? Uma realidade dura da pandemia, a uma realidade dura do que foi e tem sido a guerra comercial e tecnológica. Então, o que marca aquilo definitivamente não é um modelo, mas é a dinamicidade do que aquele processo conseguiu construir, né? Então, definitivamente não advogo pelo transplante de qualquer modelo que seja, inclusive isso seria ir contra as nossas próprias críticas ao neoliberalismo e ao receituário neoliberal, né? Porque o receituário neoliberal é ruim porque é neoliberal e é ruim porque não dialoga com as realidades em que ele é imposto, né? Então, instituições, o Estado, as instituições que compõem o Estado, as capacidades estatais, a democracia, os valores, eles devem ser constituídos a partir da realidade concreta e da economia política de cada país, das contradições internas de cada país. Enfim, né? Não existe o ideal, né? Não existe um modelo ou alguém que vai vir de fora e vai salvar a gente. Quem vai salvar a gente somos nós mesmos, inclusive é a nossa tarefa histórica, né? A nossa tarefa histórica é retomar as rédeas desse país para as nossas mãos e que a gente consiga construir, então, o nosso próprio caminho de desenvolvimento, que foi o que a China conseguiu fazer. A China aprendeu com os Estados Unidos, aprendeu com a União Soviética, inclusive, se a gente for resgatar o próprio Lenin aprendeu com o Fordismo, com os Estados Unidos, não faltam escritos do Gramsci sobre o Fordismo. Então, definitivamente a gente não pode pensar num horizonte tão restrito que é um horizonte de um modelo ou de um salvador externo.
né? Essa tarefa é nossa tarefa. E que aí também é um ponto que não é trivial de se levantar, porque muitas vezes a campanha anti-China, ou o mito da dívida, ou o imperialismo chinês, passa por um pressuposto de desresponsabilização. Então, eu também, enfim, concordo, vou de acordo com o que Rui trouxe sobre a questão de como a China vem entrando e comprando terra, vem entrando e tomando estatais, mas eu não acho que a responsabilidade seja da China. Eu acho que a responsabilidade é nossa, o caminho a se construir é nosso, e a soberania a se retomar é uma das nossas tarefas que estão colocadas, inclusive diante da China. E aí não esperemos que a China vai falar, olha, Brasil, sou muito boazinha, não vou comprar suas estatais, não vou comprar suas terras, porque isso não vai acontecer, né? Não é de boazinha que a China virou a segunda maior economia do mundo. Então, a tarefa é nossa de conseguirmos, pela política, né, pela reconstrução do Estado, pela reconstrução nacional, pela reconstrução do pacto nacional em torno de um projeto de desenvolvimento, lidar com a China, tanto quanto lidar com todos os outros países e com os Estados Unidos, né? Então, definitivamente, a gente não deve abaixar a cabeça nem para os Estados Unidos, nem para a China e nem para ninguém, né? E aí, que sobre o capital financeiro, como lidar, né? Então, como lidar com o capital financeiro quando a gente vê o Itaú, os grandes bancos lucrando, enquanto as pessoas estão comendo sopa de osso, né? A lição, talvez, que a China nos dê é de fortalecimento dos bancos públicos, né? Os maiores bancos do mundo são bancos de desenvolvimento chinês, bancos estatais, grandíssimos BNDES chineses. E essa é um dos principais mecanismos, inclusive, de controle do setor privado chinês, né? Então, muitas vezes, quando a gente diz que a China é socialista, diz do nível de domínio da dimensão produtiva que a China conseguiu construir, passa necessariamente pela compreensão do sistema financeiro chinês, passa necessariamente por saber de que a China não abriu suas contas de capital, passa necessariamente por saber que a China tem grandes bancos de desenvolvimento que fazem o setor privado ficarem reféns do crédito estatal, consequentemente, assim, o Estado direciona os investimentos para os setores que ele entende estratégico, e então me parece que uma grande lição é necessariamente um fortalecimento dos bancos públicos, né? E um grande exemplo que é amplamente desconhecido, né? Então, na China, além dos grandes bancos estatais, o Big Four, né? Os 4 grandes bancos estatais, a China também tem bancos estatais locais, né? Bancos de desenvolvimento locais. Então, lembrando que, a despeito de ter um comando unificado, centralizado, pelos planos quinquenais, pelos grandes planos nacionais, a execução da política na China é muito descentralizada, né? As províncias, municípios, cantões têm grande poder, inclusive de financiamento, né? Então, quando a gente vai observar, inclusive, a forma como a China vai atuar com o seu sistema financeiro, a gente vê uma grande negação do que o receituário neoliberal tentou impor ao mundo e tentou impor enquanto resposta para o sistema financeiro, né? Que, na verdade, foi uma resposta pautada pela especulação e pela financiarização. E aí, partindo aqui para uma terceira pergunta, né, que fala sobre se os investimentos caíram durante o governo Bolsonaro, quais são as potencialidades desses investimentos da China aqui. Então, veja, né, há pouco, a China teve um conflito grande com um de seus grandes bilionários, né, o Jack Ma. E Xi Jinping literalmente falou para o Jack Ma, que estava, inclusive, fazendo a defesa pública da desregulamentação ou de uma maior exploração da força de trabalho, com uma rotina de trabalho muito maior do que as leis chinesas do trabalho salvaguardam para os seus trabalhadores. E depois ele também, além de ser dono da Alibaba, um dos donos de conglomerados de big techs e de enfim, big techs, né? E aí o Xi Jinping, a despeito dele ser um grande bilionário, a despeito dele, inclusive, compor o Partido Comunista, expressamente diz para ele
Jack Ma, você é uma nuvem. E é uma nuvem mesmo diante do que é 5.000 anos de civilização, lembrando que a filosofia chinesa é muito pautada pela continuidade, né? Então, Xi Jinping dizer para um bilionário que compõe o Partido Comunista que ele é uma nuvem, diz muito de como a China vê a realidade e lê a realidade. E isso eu gosto muito de trazer essa história para dizer do governo Bolsonaro, porque definitivamente para a China, o governo Bolsonaro é uma nuvem, e será mesmo. Vai acabar, graças a Deus. E, consequentemente, então a gente não teve uma queda dos investimentos chineses no Brasil. E a gente não teve porque a China sabe do nível do quão estratégico é o Brasil na América Latina, a China sabe do quão estratégico é a relação com o Brasil, e a despeito dos ataques que inclusive foram respondidos pelo corpo diplomático chinês, que é uma postura nova também, né? A gente vê a diplomacia chinesa cada vez mais expressamente respondendo aos ataques que antes, normalmente, eles ficavam silentes. Então, houve resposta, mas eles sabem que a cooperação com o Brasil, que a relação com o Brasil é algo muito maior do que o governo Bolsonaro. Sorte nossa que a diplomacia chinesa tem uma sofisticação, tem uma lente um pouco mais sofisticada e um pouquinho mais de longo prazo, para que a gente não tenha, então, tido grandes problemas, inclusive de queda de investimento no governo Bolsonaro. Os investimentos não caíram. Bolsonaro vai passar como uma nuvem que é. Então, e aí, dizendo de setores estratégicos, todos os setores que trouxeram na pergunta, me parece que são setores estratégicos, né? Então, a questão das telecomunicações, com a questão do 5G, que Genuíno e outros já trouxeram. Mas aí, pessoal, o que a gente precisa entender é que a tarefa é nossa de saber o que oferecer e o que pedir. Então, quando a gente olha todos os outros acordos fechados pela China com países ao sul, a gente vê países que souberam negociar, que souberam demandar, que souberam o que tinham a oferecer e souberam o que demandar. Então, me parece que uma das nossas grandes tarefas é justamente saber da China, saber de nós, para que a gente, então, construa um plano de cooperação e integração que seja interessante para nós. E que aí, então, a gente não venda nossas terras para a China produzir, ou que se a gente for vender, que isso faça parte de um plano mais sofisticado do que uma mera entrega das nossas terras, da nossa água e da nossa comida. Então, acho que, enfim, né, são perguntas complexas que não dá para a gente esgotar, mas acho que eu consegui passar pelo central delas. Obrigada. Obrigada, Melissa. Tanto para a Melissa como para o Velasco, tem algumas questões que estão lá no YouTube, lá no vídeo lá do YouTube. Tem algumas questões, tem bastante questões que elas são direcionadas à Melissa. Aí, se a Melissa tiver um tempinho e quiser depois entrar lá e responder, aí ajuda por conta da questão do tempo, tá bom? Eu acho que seria isso. Não sei se o Velasco quer fazer alguma complementação, tendo em vista que eu li as perguntas depois que ele já havia respondido. E aí, se não, a gente vai caminhando para as considerações finais. Não, eu queria, sim, fazer Desculpa. Eu queria fazer dois comentários rápidos. O primeiro não é propriamente um comentário, uma declaração, não é? A respeito do meu prazer incrementado, neste debate ao ouvir a Melissa. Enfim, aprendi muito e, enfim, eu gostei muito da exposição e da resposta que deu às perguntas. E manifestar o meu total acordo com a observação que ela fez a respeito da impertinência da ideia de modelos. Não há como pensar os nossos problemas com base nesse ou naquele receituário. O problema do receituário neoliberal era de ser neoliberal, de ser um receituário. Não é por aí que nós caminhamos e que vamos resolver os nossos problemas. Agora, eu queria acrescentar um elemento para reforçar essa ideia e mostrar o tamanho do nosso desafio. Não é?
a questão do mercado financeiro, o controle enfim, das relações, da especulação, do câmbio na China. A China, enfim, como a Melissa mostrou, tem um sistema financeiro que pode ter entes privados, mas é fundamentalmente nucleado no Estado. A industrialização da Coreia do Sul foi feita assim. A Coreia do Sul, que foi apresentada como um outro modelo exportador, enfim, foi um modelo estatal. Todo crédito na Coreia, no período áureo do seu crescimento, era absolutamente controlado pelo governo, as taxas de juros e assim por diante. Nós tivemos um sistema bancário estatal forte até os anos 90. Agora, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil com o Bolsonaro não é toda a história, é o capítulo final de uma novela que começa em 1990, com o Collor. Nós perdemos, abrimos mão, e não foi por acaso. Havia, naturalmente, toda uma justificativa econômica para privatizar tal ou qual empresa, mas, no fundo, tratava-se de retirar do Estado as possibilidades de fazer um tipo de organização econômica que não interessa aos grupos privados, não interessa aos Estados Unidos, porque não interessa decididamente aos Estados Unidos, para voltar ao meu tema, ter no Brasil uma potência econômica com a capacidade de fazer aquilo que o Genuíno sugeriu como imperativo, uma integração regional e a transformação, uma transformação nacional e regional que levasse a América Latina à condição de um Estado, de um polo de poder nesse sistema internacional que esteve no nosso horizonte e nós vamos ter que lutar muito para reintroduzi-lo. Né? Então, essa é a questão. Nós, por mais que olhemos com admiração o manejo da política econômica e financeira da China, hoje não temos os instrumentos, não temos as ferramentas para... mantemos alguns bancos, algumas instituições de crédito muito importantes, no governo, né, como bancos estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, mas debilitadas por uma política sistemática que vem sendo conduzida há anos de desmonte. Não é? Então, esse é um ponto. E esse mesmo ponto fica dramatizado quando nós olhamos uma outra ferramenta da mesma natureza, não bancária, que é a Petrobras. Não é? É uma empresa de, enfim, maioria nacional e estatal, de controle estatal, mas amarrada numa camisa de força cujo propósito é obrigar estatutariamente os seus gestores a atuar como se não fosse uma empresa de controle nacional ou estatal, uma empresa pública, mas sim uma empresa privada. Então, vejam, como é que nós vamos fazer? Vamos mexer no Estatuto da Petrobras, vamos retomar, vamos fortalecer necessariamente os bancos públicos que temos ainda hoje, mas vamos criar outros, vamos reestatizar, são questões que vão se colocar no decorrer, ao longo do caminho. Não necessariamente no início, mas ao longo do caminho. E aí eu queria tocar numa questão que a Jandira mencionou, que eu acho de uma importância, enfim, crucial.
é que esse conflito estratégico, que eu concordo com a Melissa, não deve ser pensado como uma guerra fria, não é? Ou uma reedição da Guerra Fria. A União Soviética não tinha o grau de integração econômica com as economias capitalistas, com a economia capitalista mundial, digamos assim, que tem a China, e, portanto, a lógica é completamente diferente. Mas é um conflito geopolítico de grandes proporções. Não é preciso ter separação para haver conflitos de grande intensidade. A Alemanha e a Inglaterra eram muito integradas em 1914 e nem por isso deixaram de fazer a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, é um conflito muito, muito importante, muito profundo. E ele tem no nosso espaço, Brasil e América Latina, o efeito ou tende a ter o efeito que a Jandira mencionou, enfim, uma implicação, um efeito profundamente desestabilizador, porque é característico dos nossos países não ter aquilo que o Chinoino também mencionou como algo a construir, que é a unidade do povo. Nós temos sociedades muito divididas, e haverá, como houve no passado, um empenho muito grande em intensificar essas divisões e desestabilizar governos que não sejam simpáticos. Será necessariamente o caso do nosso governo. É isso. Obrigada, Velasco. Bom, pessoal, por conta do tempo, a gente já vai ter que caminhar aqui para o finalizando. Vou pedir, então, para o nosso comentarista Rui fazer aí uma saudação final aí. Depois eu peço para a Jandira também para a gente fazer o encerramento desse ciclo de debates. Bom, para encerrar minha participação, agradecer novamente a todos e todas que participaram, ressaltar a importância dessa parceria com a Jandira, que também faz observações muito pertinentes, muito judiciosas para a gente avançar e aprender. Foi uma dupla muito interessante, o Sebastião Velasco e a Melissa. O Sebastião mais no meu estilo, calmo, ponderado, e a Melissa gás e energia o tempo todo, né? Então, acho que foi muito bom também sobre o aspecto formal aí, né? Houve muito entendimento entre nós, a ideia da importância da integração do continente, a questão do multilateralismo, a ideia de não querer copiar modelos, que isso é impraticável, a distinção também importante, que a China fez uma revolução, que não é um detalhe, nós não conseguimos fazê-lo e não está na perspectiva, como disse a Jandira, no curto prazo, mas o fato de não estar no curto prazo não significa que a gente abra a mão dessa possibilidade, sem o que as questões estruturais mais profundas do nosso país não serão resolvidas na conversa e nas tratativas. E, por último, algo que a gente não chegou a mencionar, foi mencionado, mas sem grande aprofundamento, que são as tensões regionais provocadas por essa disputa de hegemonia, que tem também a Rússia como partícipe dessa história, né? Então, a questão da Ucrânia, que foi mencionada agora, querendo entrar na OTAN, a ideia da China de estabelecer uma base na Guiné, se aproximando do Atlântico, a questão dos mares do Sul e agora o desenvolvimento de um artefato ultra supersônico, que parece que os chineses desenvolveram, que espero que tudo isso sirva mais como elementos de dissuasão e não de utilização, que significaria, nesse caso, para além do aquecimento global, de todos os desastres ambientais em curso, poderia ser a chamada solução final, que
que nenhum de nós deseja. Então, me despeço aqui, cumprimento a Guida, que é uma grande mediadora também, mediadora no sentido de distribuir a palavra. Não sei se ela é uma mediadora no conjunto da atividade dela em Campinas. E nós vamos ter mais uma atividade, né, Jandira, em janeiro, que ainda não tem a data programada, mas queremos dar continuidade para que as campanhas eleitorais elas não sejam simplesmente promessas e busca de votos sem critérios, sem programa, mas sejam respaldadas em compromissos programáticos, em ideias, informação, porque eu acho que, para ganhar a eleição, nós vamos precisar de muito trabalho, e para governar, mais ainda. Eu acho até que hoje está mais fácil ganhar do que governar mudando e transformando o país. E, para isso, nós contamos com todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham, participam, estimulam, e vamos nos organizar para a luta, porque só a luta impedirá a catástrofe. É isso aí, Rui. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada pela gentileza também. Aqui a conexão está muito ruim, isso me deu um pouco de nervoso aqui, mas vamos lá. Jandira, suas considerações finais, meu bem. Ô, Guida, a gente até riu, né, quando o Rui falou da Guida mediadora. A Guida, ó, mediadora aqui do debate, ali em Campinas o bicho pega, né, Guida? Bom, mas vamos lá. Então, Rui, essa parceria com o Rui nesses debates para mim é um aprendizado, é uma oportunidade ímpar, né? Eu aprendo muito com o Rui, e ele reúne a experiência, né, Rui? Uma longa experiência, mas com muita vitalidade e vontade de contribuir para a aceleração das transformações que a gente precisa, né, Rui? Nesse país. Então, acho que assim, nós estamos fazendo esse ciclo de debates, vamos ter outros, né? Em janeiro a gente retoma, porque nós consideramos que é central essa discussão de um programa, tanto de um programa emergencial, né, para que a gente possa retomar o Brasil que queremos, quanto de reformas estruturais que enfrentem o neofascismo, o neoliberalismo e o imperialismo. E essa discussão que a gente fez hoje é central, quer dizer, para esse combate a esses três aspectos, né, do que a gente vive hoje, né? E, assim, a nossa intenção é contribuir com esse debate, quer dizer, para que esse processo, né, eleitoral não seja um processo eleitoreiro, né, mas que a gente efetivamente contribua, né, para que a esquerda brasileira, e particularmente o nosso partido, o PT, esteja disposto a enfrentar e vencer, né, esses tempos de guerra, poder, com muita inteligência, né, e habilidade estratégica, tática, né, a gente poder interferir, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, e construir finalmente o Brasil que nós queremos. E obrigada de novo ao Sebastião, grande amigo, né, Sebastião, que a gente compartilha muitas felicidades na vida, né? Em breve teremos uma segunda netinha em comum, né? Nossos filhos são casados, temos uma netinha muito querida em comum, a Tereza, e em breve teremos outra, né? Então, é alguém que também, com quem eu posso compartilhar, para além, né, da política, a troca de ideias e de vivências, né? E, Melissa, foi um prazer te conhecer, tá? Espero que a gente possa estar em outros debates aqui, em outras esferas aí juntas nesse processo. Então, até a próxima. Até, Jandira. Bom, pessoal, vamos encerrando, então, a terceira edição desse seminário, O Brasil que Queremos. O tema de hoje foi o Brasil, os Estados Unidos e a China. E aí, hoje a gente teve esses dois debatedores aqui, que é a Melissa e o Sebastião,
que eu já deixo um agradecimento especial aos dois por ter aceitado o nosso convite, por debater esse tema tão importante, que é um tema tão atual, né, e tão pertinente. Também agradecer ao Rui e à Jandira, que estão sempre conosco, esses dois companheiros lutadores que têm, enfim, pautado a sua vida aí na luta, na construção de uma sociedade melhor, de um partido melhor, né, rumo aí a um outro modelo de sociedade. Obrigada mais uma vez pela participação dos dois. Agradeço também quem esteve na sala até esse momento, que fizeram questões, inclusive, e agradeço a todo mundo que está assistindo aí pelas redes, né, que fizeram questões também. Deixo um lembrete, se o Sebastião e a Melissa tiver a oportunidade, puder dar uma visitada lá no YouTube e responder as questões, tá? Fiquem à vontade. É isso. Em breve nós estaremos realizando mais um ciclo, né, desse debate. A gente não sabe ainda o tema e nem quem são os convidados, mas logo a gente vai estar divulgando aí nas redes a nova data e o novo debate desse ciclo de debates, né, o Brasil que queremos. Essa é uma atividade que é organizada, motivada, impulsionada pela Jandira, o Errara, José Genuíno, Breno Altman, Guida Calisto, Maria Carlotto, a Rita Camacho, Rui Falcão e Walter Pomar. Então, agradeço mais uma vez a todas e todos e todos. Uma boa tarde, fora Bolsonaro. Tchau, pessoal. Fora Bolsonaro. Até logo, grande abraço. Tchau, tchau. Olha, Tchau, Obrigada. até logo, obrigado.